Olá! Me chamo Misael, sou técnico em eletrônica desde 2008, e estou aqui para contribuir com meus conhecimentos com aqueles que tenham curiosidade sobre essa área, ou até mesmo com aqueles que pretendem ingressar neste ramo, talvez até com aqueles que já são profissionais e queiram participar de alguma forma. Antes de iniciarmos, preciso dizer que é necessário compreender temas básicos sobre eletricidade para que possamos, enfim, conhecermos tudo relacionado à eletrônica. Então, bora lá! A eletrônica é uma disciplina que estuda a manipulação e controle de elétrons, para criar dispositivos e sistemas que desempenham funções específicas. É um campo fascinante que permeia muitos aspectos da nossa vida cotidiana, desde smartphones e computadores até sistemas de comunicação e equipamentos eletrônicos diversos. Esperamos que este vídeo introdutório forneça uma base sólida para você começar a explorar o mundo da eletrônica. Compreender os conceitos básicos é essencial para avançar em projetos mais complexos no futuro. Fique ligado para os próximos vídeos em que abordaremos tópicos mais avançados e excitantes da eletrônica. Então deixemos de enrolação e vamos ao que interessa. O que é eletricidade? De forma resumida, podemos dizer que eletricidade é o deslocamento de átomos por meios de condutores elétricos, como fios de cobre, por exemplo. E continuará em movimento até atingir um ponto final. O filósofo grego chamado Demócrito, 460-370 a.C., criou a teoria de que todos os corpos existentes eram formados pela junção de inúmeras minúsculas partículas, invisíveis ao olho humano, chamadas átomos. A maneira com que os átomos se juntam entre si dá forma aos infinitos corpos existentes no universo. Segundo esse filósofo, o átomo era a menor parte da matéria, isto é, qualquer corpo poderia ser dividido, até o ponto em que só sobrassem seus átomos isoladamente. Mais recentemente descobriu-se que os átomos na verdade não são partículas sólidas e indivisíveis, mas sim formadas por outras três partículas, chamadas partículas subatômicas. Os elétrons, que têm carga elétrica negativa, os prótons, com carga elétrica positiva, e os nêutrons, sem carga elétrica. Os prótons e os nêutrons ficam bem próximos uns dos outros, em um grupo compacto, formando o núcleo do átomo. Já os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo do átomo. Cargas elétricas. Ao longo da história, vários fenômenos estranhos foram percebidos e começaram a ser estudados. Alguns deles podem ser vistos em nosso cotidiano: sacos plásticos que grudam uns aos outros, pedacinhos de papel ou isopor atraídos por objetos e choques ao tocarmos em um objeto metálico são alguns exemplos. A causa a esses fenômenos é uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. A carga elétrica pode ser de dois tipos, positiva ou negativa. Descobriu-se que objetos carregados com cargas elétricas, do mesmo tipo, se repelem enquanto objetos com cargas de sinais opostos se atraem. A unidade medida da carga elétrica é o coulomb, e seu símbolo é a letra C. Os objetos com os quais lidamos normalmente têm carga elétrica nula, mas isso não significa que dentro dele não existem cargas elétricas. Significa apenas que a quantidade de carga positiva e negativa do corpo tem o mesmo valor, e, portanto, a carga total do objeto é zero. Eletrização. A eletrização é o processo pelo qual um objeto ou material adquire uma carga elétrica líquida, seja ela positiva ou negativa. Esse fenômeno ocorre quando a transferência ou redistribuição de elétrons entre os objetos envolvidos. Existem três métodos principais de eletrização. 1. Eletrização por atrito. É quando dois objetos são friccionados um contra o outro e a transferência de elétrons entre eles. Dependendo das propriedades dos materiais envolvidos, um objeto pode perder elétrons, ficando positivamente carregado, e o outro objeto pode ganhar elétrons, ficando negativamente carregado.
2. Eletrização por contato. Nesse método, dois objetos condutores ou semicondutores são colocados em contato direto. Se um objeto estiver eletrizado, com carga elétrica, ocorre uma transferência de elétrons entre os objetos até que suas cargas se igualem. 3. Eletrização por indução. Esse método envolve a presença de um objeto eletrizado próximo a um objeto neutro, sem que haja um contato direto entre eles. A presença do objeto eletrizado causa uma redistribuição de elétrons no objeto neutro, resultando em uma separação de cargas. A eletrização é um fenômeno fundamental na eletricidade, e desempenha um papel importante em diversos aspectos da tecnologia moderna, desde a geração e distribuição de energia elétrica, até o funcionamento de dispositivos eletrônicos. É um conceito fundamental para entender os princípios básicos da eletricidade e eletromagnetismo. É importante ressaltar que a eletrização é um processo temporário, pois os objetos eletrizados tendem a neutralizar sua carga elétrica, ao interagir com outros objetos ou o ambiente. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos são circuitos fechados, por onde circula uma grandeza elétrica chamada corrente elétrica. Ela se inicia em um determinado ponto retornando ao seu estado inicial através de uma fonte de energia ou fonte de alimentação. Estudaremos mais a respeito mais para frente. Esses circuitos são compostos por diversos tipos de componentes com funções distintas, com o objetivo de controlar o comportamento da corrente elétrica. Assim, sendo possível trabalhar com diferentes aplicações, como, por exemplo, alimentar uma lâmpada, aparelhos eletrônicos, motores elétricos, etc. Esses componentes são interligados através de fios condutores de eletricidade. Na eletrônica, são comumente soldados em uma placa interligados por trilhas de cobre. Tensão elétrica. A diferença de potencial ou a força que move os elétrons de um ponto a outro é chamada tensão elétrica. A tensão elétrica se dará através de um dispositivo que irá fornecer a tensão necessária para o circuito funcionar. Pode ser uma bateria, uma pilha ou uma fonte de alimentação elétrica, por exemplo. Existem dois tipos de tensão, a tensão contínua e a tensão alternada. Na eletrônica, a tensão é representada pela letra V de volt. Levando em consideração o Sistema Internacional de Unidades, SI. É popularmente chamada também de voltagem, mas devemos evitar essa nomenclatura. Tensão contínua. A tensão contínua é uma corrente elétrica que flui em uma única direção de forma constante. É gerada por fontes de energia como baterias, pilhas ou fontes de alimentação que fornecem uma tensão constante. A tensão contínua não varia com o tempo e é representada por uma linha reta, como podemos ver no gráfico de tempo versus tensão. É amplamente utilizada em dispositivos eletrônicos, como eletrônicos portáteis, computadores, celulares e aparelhos eletrônicos em geral, que requerem uma fonte de energia estável. Tensão alternada. A tensão alternada é uma corrente elétrica que varia periodicamente em amplitude e direção. É gerada por usinas elétricas e é a forma de energia predominante nas redes de distribuição de energia. A tensão alternada inverte continuamente a direção do fluxo de corrente, variando entre um valor positivo e negativo. É representada por uma forma de onda senoidal, como podemos ver no gráfico de tempo versus tensão. A frequência da tensão alternada é medida em Hz, e representa o número de ciclos completos que ocorrem em um segundo. A tensão alternada é usada em aparelhos como eletrodomésticos, iluminação, motores elétricos e em muitas aplicações industriais. Corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas deslocando-se de um local para o outro. Nos líquidos e gases, as cargas elétricas que se movimentam são íons, átomos carregados positivamente ou negativamente, mas, nos condutores sólidos, fios etc.,
a corrente elétrica é constituída apenas pelo movimento de elétrons. A intensidade da corrente elétrica é medida através de uma unidade chamada ampere, representada pela letra A. A corrente elétrica só existe quando a diferença de potencial entre dois pontos, isto é, quando um ponto está com excesso de elétrons e outro está com falta de elétrons, e caso exista um caminho fechado por onde ela possa circular, ou seja, exista uma ligação física entre esses dois pontos. O que é resistência elétrica? A resistência elétrica, como o próprio nome sugere, é a oposição à passagem da corrente elétrica. Não significa que ela irá de alguma forma bloquear a corrente elétrica impedindo sua passagem. O que haverá é um impedimento parcial dessa corrente, ou seja, passará pela resistência menos corrente do que é fornecido pela fonte de alimentação. Essa quantidade de corrente que passará pela resistência pode ser determinada através de uma equação simples. V igual RI. A resistência elétrica é medida em uma unidade chamada ohm e tem como símbolo a letra grega ômega maiúscula, ômega. Em alguns casos, principalmente em publicações mais antigas, a unidade ohm era abreviada pela letra R. Isso ocorria porque livros antigos eram escritos em máquinas de escrever e não possuíam o símbolo ômega. Aqui temos algumas simbologias que representam os resistores nos circuitos eletrônicos. Capacitores. Capacitores, que antigamente eram chamados condensadores, são componentes eletrônicos que possuem duas placas metálicas paralelas, por isso o símbolo do capacitor é formado por dois traços paralelos. Eventualmente essas placas podem estar enroladas, como se fossem rocamboles. Quando aplicamos tensão elétrica sobre essas duas placas, isto é, ligamos essas placas em uma fonte de alimentação, uma fica carregada positivamente e a outra, negativamente como na figura. Ao removermos a tensão, isto é, a fonte de alimentação, as cargas continuarão lá nas placas do capacitor. Isso ocorrerá porque como cargas elétricas de sinais opostos se atraem, as cargas positivas que estão de um lado, em uma das placas, irão ser atraídas pelas cargas negativas, que estão do outro lado, na placa, fazendo o capacitor se manter carregado mesmo após desligar a fonte de alimentação. Mas se descarregará ao longo do tempo. Bobinas. Uma bobina é um componente eletrônico que consiste em um enrolamento de fio condutor, geralmente em formato de espiral, em torno de um núcleo. É utilizado em uma variedade de aplicações eletrônicas, desde circuitos simples até dispositivos complexos. As bobinas são amplamente utilizadas na eletrônica devido às suas propriedades magnéticas e indutivas. Quando uma corrente elétrica flui através do fio condutor da bobina, é gerado um campo magnético ao redor dela. Esse campo magnético pode interagir com outros componentes elétricos próximos, como outras bobinas, ímãs ou materiais ferromagnéticos. A principal característica das bobinas é a sua indutância. A indutância é uma medida da capacidade de uma bobina gerar um campo magnético em resposta a uma mudança na corrente elétrica que a atravessa. Quanto maior a indutância da bobina, mais forte será o campo magnético gerado, e mais resistente ela será a mudanças rápidas na corrente. Diodos. Os diodos são componentes eletrônicos que permitem a passagem da corrente elétrica em um só sentido, bloqueando correntes vindas em sentido oposto. Eles possuem polaridades, onde o polo positivo é chamado de ânodo e o negativo de cátodo. Quando vemos um diodo a olho nu, notamos uma faixa normalmente cinza, que indica o lado negativo do componente, ou seja, o cátodo. Como podemos ver nas imagens, é considerado o mais simples dos semicondutores. Existem vários tipos. Mas quando falamos apenas de diodos, nos referimos ao diodo de junção bipolar, sendo esse o mais comum. Falaremos mais a respeito em um vídeo dedicado a esse componente. Transformadores trafos.
Transformadores são duas bobinas enroladas juntas e sem contato elétrico entre elas. Quando uma tensão alternada é aplicada a uma bobina, ela consegue gerar, corrente elétrica em um fio colocado perpendicularmente dentro de seu campo eletromagnético. Assim, um transformador funciona transferindo energia elétrica de uma bobina, chamada primário, para outra, chamada secundário. A tensão na segunda bobina, secundário, poderá ser igual, maior ou menor do que a tensão aplicada no primário, dependendo de como o transformador é construído. A simbologia representada dos transformadores, como vemos nessa imagem, nos dizem-nos o tipo de núcleo que poderemos encontrar. Os mais comuns são núcleos de ferro e com núcleos de ferrite. Transistores. Os transistores são dispositivos eletrônicos semicondutores que desempenham um papel fundamental na amplificação e comutação de sinais elétricos. Eles são compostos por camadas de materiais semicondutores, como silício ou germânio, com propriedades elétricas controladas. Existem diferentes tipos de transistores, mas o mais comum é o transistor de junção bipolar, BJT. Ele possui 3 camadas de material semicondutor, emissor, base e coletor. O funcionamento básico do transistor BJT é controlado pela corrente que flui entre a base e o emissor, permitindo a amplificação de corrente ou a comutação de um circuito. Os transistores são amplamente utilizados em circuitos eletrônicos, desde pequenos dispositivos eletrônicos até computadores e sistemas de comunicação. Eles são essenciais em aplicações como amplificadores de áudio, circuitos de rádio, fontes de alimentação reguladas, circuitos integrados, entre outros. Os transistores também podem ser usados como interruptores controlados eletronicamente. Quando uma corrente de base é aplicada, o transistor conduz e permite que a corrente flua entre o coletor e o emissor. Quando a corrente de base é interrompida, o transistor bloqueia o fluxo de corrente, funcionando como um interruptor. Essa funcionalidade de comutação é amplamente usada em circuitos digitais, como em circuitos lógicos, memórias e microprocessadores. É importante ressaltar que essa é apenas uma explicação básica do funcionamento de um transistor. Existem muitos outros detalhes envolvidos, como os modos de operação, ativa, corte e saturação, e as características específicas de cada tipo de transistor. O estudo detalhado da eletrônica é necessário para compreender completamente o funcionamento e aplicação dos transistores. Por hoje, ficamos com esse conceito básico. No próximo vídeo, trataremos de forma mais ampla sobre resistores. Aprenderemos como fazer a leitura do componente eletrônico, calcular e medir através de um multímetro. Não deixe de acompanhar o canal. Dê o like, deixe seu comentário e, se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande abraço, e até mais!